da bomba de Hiroshima. A nossa convidada esta tarde, a professora Teresa Cierco Gomes, é especialista em questões internacionais. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Temos aqui um facto: a Coreia do Norte anuncia o primeiro teste da bomba de hidrogênio, o primeiro com sucesso, mas para já não existe confirmação. Podemos estar aqui perante aquilo que se pode chamar um bluff? Sim, sem dúvida. Vários especialistas apontam no sentido de que, se de facto tivesse sido uma bomba de hidrogênio, o impacto da explosão teria sido 10 vezes maior do que efetivamente foi. E, portanto, há aqui algumas dúvidas sobre o que está na base da explosão. E, portanto, só ao final de algumas semanas é que é possível averiguar com certeza o tipo de impacto e o tipo de tecnologia que foi utilizada na explosão. Mas há aqui uma certeza, tendo em conta que se registrou um sismo, houve de facto um teste nuclear. Podem não ter sido um teste, de facto, com a bomba H e Pyongyang estar aqui a fazer alguma pressão sobre a comunidade internacional? Sim, sem dúvida. Já é normal, diremos assim, esta violação do direito internacional, até porque é proibida a realização de testes nucleares e, portanto, todo o comportamento que a Coreia do Norte tem vindo a ter há alguns anos esta parte é de clara violação do direito internacional, age como se fosse um Estado pária no sistema internacional, praticamente vive isolado, com fortes sanções por parte da comunidade internacional, e o único Estado que tem, de certa forma, sido um parceiro privilegiado da Coreia do Norte é a China. Que hoje mostrou grande preocupação. Sim, sem dúvida. A China condena e tem condenado sempre todas estas explosões que, desde 2006, a Coreia do Norte tem praticado. Portanto, ao todo já são 4, 2006, 2009, 2013 e a de hoje. Condena esse comportamento. No entanto, há aqui fortes interesses que estão em causa. A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte, exporta cerca de 90% da energia que a Coreia do Norte consome e, portanto, há aqui todo um apoio e ajuda alimentar e energética que a China dá à Coreia do Norte no sentido de apoiar, de certa forma, o regime, a estabilidade no país, evitando, assim, um grande fluxo de refugiados, caso o regime possa colapsar ou, de certa forma, ser criada alguma instabilidade no país. Há pouco falava das características do regime da Coreia do Norte. Falamos, enfim, de um regime instável. Sim. O país mais fechado do mundo, provavelmente, sem dúvida, que depende de um líder que é imprevisível. A própria China já percebeu que será muito difícil controlar as autoridades e Kim Jong-un? É muito, muito complicado. Esta atitude de Kim Jong-un é, sem dúvida, um reafirmar da força de poder da Coreia do Norte. Tem uma visão muito realista da política internacional e, agindo desta forma, é, sem dúvida nenhuma, o tal de reforço, não só de uma liderança do ponto de vista interno, porque é necessário dar, de facto, uma maior força à liderança, porque assumiu em 2012 e, portanto, há aqui o tal reafirmar de força do ponto de vista interno, em termos de ideologia, em termos de propaganda do próprio regime. Também é importante estabilizar as coisas do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, é, sem dúvida nenhuma, uma posição de força também, uma vez que a Coreia do Norte vive isolado em termos de comunidade internacional. Os próprios Estados Unidos estabelecem uma política de grande hostilidade perante o regime, com as pesadas sanções que nós sabemos que a Coreia do Norte... E agora essa ameaça de poder haver a instalação de uma bomba H num míssil balístico de longo alcance atingindo a costa do Canadá e dos Estados Unidos. Professora Teresa Cierco Gomes, nós já voltamos à conversa, porque este assunto é de facto importante e grave, mas hoje temos o Cantar de São Bento. Voltamos ao tema que nos trouxe aqui a professora Teresa Cierco Gomes, a questão da Coreia do Norte ter ou não a bomba H, a bomba de hidrogênio. A maior preocupação nesta altura tem a ver com dois países, Canadá e Estados Unidos, porque há a possibilidade desta bomba ser adaptada a um míssil balístico de longo alcance e poder atingir a costa dos Estados Unidos e também o Canadá. Não é um processo fácil, mesmo, ainda que a Coreia tivesse de facto feito um teste e tivesse corrido bem. Sim, segundo os especialistas, não é normal que depois, mesmo que tenha a bomba nuclear, seja capaz ou tenha a tecnologia necessária para inserir essa bomba de hidrogênio numa cabeça de míssil. Portanto, não é válido que, tendo uma tecnologia, se tenha a outra. E, portanto, é preciso ainda algo que comprove essa teoria de que é capaz ou não de armar uma cabeça de míssil de longo alcance que consiga atingir, de facto, longas distâncias. Devido às características do regime coreano, que há pouco terminámos, um regime muito fechado, um país do qual
praticamente não se sabe nada. Na verdade, há pouca informação concreta relativamente ao ponto a que chegou o programa nuclear da Coreia do Norte. E Kim Jong-un, nos últimos meses, também não foi levado muito a sério. Não, de facto, desde 2003, no âmbito de um grupo restrito de 6 países, que engloba os Estados Unidos, a Rússia, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e o próprio Japão. Dentro desse grupo, desde 2003, que se tem estabelecido algum tipo de contactos diplomáticos, negociações, no sentido de levar a Coreia do Norte a desnuclearizar. Portanto, a ideia de terminar com estes testes e com as tentativas de desenvolver a capacidade nuclear. Não tem tido resultado. Há muitos avanços e recuos constantes. Há, muitas vezes, o compromisso por parte da Coreia do Norte em, de facto, terminar com os seus programas nucleares, mas depois, logo de seguida, há um teste que é realizado. Portanto, em 2005 houve esse compromisso da Coreia do Norte e em 2006 houve o primeiro teste que foi realizado e, portanto, há aqui uma série de avanços e recuos. A Coreia do Norte também tem jogado bastante com a comunidade internacional a este nível, porque uma das formas de travar este programa nuclear é conseguir contrapartidas da comunidade internacional, que passa muito pela ajuda alimentar. Portanto, ajuda financeira, ajuda alimentar e ajuda energética. Portanto, muitas vezes comprometem-se em terminar ou travar o programa nuclear caso consigam ajuda, e é uma forma de jogar com a comunidade internacional. E o alegado teste de hoje pode fazer parte, evidentemente, dessa estratégia. Que medidas é que podem sair desta reunião de emergência do Conselho de Segurança, tendo em conta aquilo que ouvimos há pouco dizer a Ban Ki-moon e também as declarações do embaixador britânico nas Nações Unidas a dizer que devem ser reforçadas precisamente as sanções a Pyongyang? Pois, muito pouco pode ser feito em termos internacionais, isto é mesmo terrível, porque ao nível internacional conta muito os interesses dos Estados envolvidos neste tipo de dinâmicas e se nós formos a ver, todos condenam, obviamente, o comportamento e a atitude da Coreia do Norte, todos, incluindo o parceiro privilegiado que é a China. No concreto, o que é que pode ser feito? O reforço das sanções? Já vimos que não é por aí que a Coreia do Norte muda a sua atitude. O que é que pode ser feito mais? Sei lá, corte de relações diplomáticas? Já está praticamente isolado do ponto de vista internacional. No país, por razões óbvias, está excluída. Uma intervenção militar, eu penso que agora a comunidade internacional está muito preocupada com as questões do Médio Oriente, com a Síria, com problemas que possam vir dessa região e muito menos com esta questão asiática. Há críticas nos Estados Unidos que apontam de que 3 dos 4 testes nucleares da Coreia do Norte foram realizados já sob a presidência norte-americana do Obama. Isto mostra alguma vulnerabilidade e alguma fraqueza por parte dos Estados Unidos. Eu, por acaso, não concordo muito com essa linha, até porque o Obama, quando assumiu a presidência nos Estados Unidos, uma das áreas estratégicas prioritárias de atuação e de investimento, de certa forma, por parte dos Estados Unidos, foi exatamente a Ásia. Continuam com uma importante base naval no Pacífico, continuam com tropas na Coreia do Sul, e este tipo de atitudes por parte da Coreia do Norte é, de facto, também mostrar cuidado, uma intervenção militar aqui é preciso pensar e planear com algum cuidado, porque nós somos fortes do ponto de vista militar. Isso remete-nos para a nossa principal esperança, e quando digo nossa, o mundo ocidental, que tem a ver com a China. Que papel é que a China pode ter aqui junto de Kim Jong-un, sabendo que ela é uma pessoa instável, com todas as características que nós sabemos, que manda matar e eliminar praticamente todos os adversários internos e até alguns dos seus principais colaboradores. Sim, sem dúvida. A China aqui podia ter um papel importantíssimo. Aliás, é talvez o ator que poderia, de certa forma, alterar as regras de jogo em termos asiáticos. Porque a Coreia do Norte depende muito da China, a China também quer estabilidade, está muito interessada na estabilidade na sua fronteira a norte, porque a Coreia do Norte faz fronteira com a China e, portanto, qualquer instabilidade, qualquer problema de insegurança na Coreia do Norte terá reflexos óbvios e diretos na China e, portanto, a China detém aqui algumas capacidades para poder negociar, para poder impor algum tipo de condições em continuar ou não com as suas ajudas privilegiadas à Coreia do Norte e, portanto, poderá aqui
desculpem a expressão, bater o pé no sentido de levar a Coreia do Norte a alterar o seu comportamento do ponto de vista internacional. Portanto, a China será o único ator que eu vejo em toda a comunidade internacional capaz de levar o regime a pensar duas vezes antes de, por exemplo, emitirem o próximo teste nuclear. É uma situação para acompanharmos ao longo das próximas semanas, seguramente. Professora Teresa Cerco Gomes, obrigado pela sua presença no 3 às 16 e por estas preciosas explicações. O PSD vai apresentar um projeto